amplos, elas não têm arejamento entre os processos. E, principalmente, o auditório da escola, que é o único lugar onde realmente as pessoas deveriam se encontrar, o auditório, em geral, cabe 2 turmas, né? Não cabe a escola inteira. Então, não há possibilidade de reunir a escola inteira em momento nenhum, muito menos as turmas, metade da escola. Mas o auditório, hoje, ele é usado em muitas escolas, sabe para quê? Para disciplina. Quando alguma coisa errada acontece, eles reúnem as crianças no auditório, os adolescentes, para brigar. Então, quando fala em auditório, é para briga. Ou então é um filme, mas em geral sem muito debate. Passa o filme no auditório, depois cada um vai embora. Então, nós perdemos a noção de conjunto, de unidade, de participação e de relacionamento. Isso fez com que, além da passividade da repetição, a nossa escola se tornasse um espaço isolado. Qual é a característica mais importante da escola como prisão, como reformatório? É que colocar as crianças na escola se tornou afastá-las da rua. Por que a gente tem que ter as crianças na escola? Porque a rua é violenta, para elas não se envolverem com droga. Peraí, mas a droga é um problema da escola também? Quero dizer, a escola ela é culpada por tudo? Então, é na escola que nós vamos resolver o problema das drogas, é na escola... E cadê o pensamento? E cadê a discussão? E cadê a produção de conhecimento? Então, é quase uma penalidade para as crianças estar na escola. Além de ser tratado como uma penalidade, as crianças, estando na escola cada vez mais tempo, porque hoje é fácil dizer isso, mais tempo na escola, coloca escola em tempo integral, as crianças o tempo inteiro na escola. Mas se a escola é um espaço isolado, fragmentado, voltado para a disciplina, com uma hierarquia absurda, onde o aluno deve respeitar o professor, mas o professor não tem responsabilidade de respeitar o aluno, como esse aluno vai aprender cidadania? Ética. Cidadania não exige que as pessoas vivam na cidade? A escola não vai à cidade. Nossa escola brasileira não frequenta os museus, não frequenta os parques. Toda escola devia, antes de tudo, ter ônibus para poder levar essas crianças para a rua. E não precisa ser apenas um museu, um parque, uma estação ecológica, não. O seu Manuel da padaria ao lado. Não era bom levar as crianças para conversar com o seu Manuel, para ver como é o pão, como faz o pão, como é que ele vende o pão? Não é possível, gente, que a gente possa aprender a formar um cidadão, um ser humano, se ele é isolado em 4 paredes de uma escola que, por sua vez, é fragmentada e passiva. Bom, tem mais um detalhe ainda que eu acrescentei hoje, que é uma influência que, na verdade, não é da escola brasileira, mas que marca a produção de conhecimento na história da humanidade, que é a influência do idealismo platônico, que é o seguinte: quanto mais o meu conhecimento é abstrato, quanto mais ele é distante do movimento da vida, quanto mais ele é distante dos corpos, quanto mais ele é distante dos processos, maior ele é, mais grandioso ele é. Então você tem, por exemplo, um professor, como eu conheço, de escolas do interior, rodeados por aquela natureza exuberante, e esse professor dá aula de botânica desenhando plantas no quadro. Ele jamais abre a janela e diz aos alunos a planta. Aí você pensa, aí eu vejo, isso existe, todo mundo sabe, né? As pessoas preferem o quadro e o desenho do que manifestação pura do que está acontecendo. Só que as nossas capacitações, sabe o que elas fazem? Elas ensinam o professor a ir para a rua, para mostrar a planta. Só que elas não desfazem o problema quando elas ensinam. Não é apenas mostrar a planta. O que o professor tem que entender é que ele não mostra a planta para ele desenvolver o pensamento abstrato. Ele tem que entender que ele tem que inverter um conceito aí. É importante o acontecimento e a vida. Será que conhecer profundamente uma coisa é possível? E se for possível conhecer não profundamente, mas mesmo superficialmente, será que a abstração é realmente um grau muito elevado de pensamento? Essas são as perguntas que a gente tem que fazer para o professor. Ele tem que entender o professor por que ele vai para a rua e por que ele não foi antes para a rua. Pela valorização da ideia e não da vida. Esse é um processo mais delicado, depois eu posso falar mais sobre isso, que é mais amplo e eu não vou me demorar muito nisso. Mas isso caracteriza o quê? A abstração do pensamento. Por exemplo, hoje a gente fala de meio ambiente na escola.
todas as escolas falam de meio ambiente. Todas as escolas falam de ética. O professor, algumas inclusive têm a cadeira. O professor vai no quadro negro e escreve etos com TH e começa a conversar com as crianças sobre isso. Isto está no domínio do idealismo platônico. Isso está no domínio da representação, do traço. Enquanto as relações dentro de... O aluno quer falar uma coisa, cala a boca que eu estou falando. O professor fala para ele. Porque ética, eu já... Quem vai falar, quanto você vai tirar na prova? Tem que decorar ética e tem que decorar o conceito de ética para aplicar esse conceito na prova. Esse processo de abstração do pensamento na escola, que privilegia a palavra, se unido a uma escola fragmentada, a uma escola segmentada, uma escola isolada da sociedade, uma escola que privilegia a passividade e o acúmulo de conhecimentos, que a gente chama de escola conteudista, você tem o cidadão que nós temos hoje. Como você vai pedir que uma pessoa perceba que ela, jogando papel no lixo, jogando papel na rua, no chão, esse papel vai entupir o esgoto, a água vai subir, essa água vai entrar na casa dela. Que ela, poluindo a água, ela vai interferir nos peixes e ela vai produzir a miséria dos pescadores. Ela não vai entender isso. Porque isso é um processo de complexidade. Mesmo porque ninguém pode, na hora de jogar o papel, pensar em tudo isso. É impossível. Então, é preciso que a gente seja capaz de perceber o todo para falar de meio ambiente. Senão é um discurso vazio. Decorar a importância de não jogar papel no lixo torna as crianças excessivamente paranoicas. As crianças hoje têm um pavor. Né? Eu tenho um filho pequeno, eu vejo isso. Um canudo, nunca mais vou usar canudo, e vai virando um discurso racional, linear, mas essa criança que não quer jogar o canudo no lixo, continua pensando segmentado, continua acreditando que ela é um ser isolado. E ela não é um ser isolado. A ética, por exemplo, ela não pode ser pensada como vou ser boa para a sociedade. Não, eu não vou maltratar, porque eu sou uma pessoa ética, porque eu cuido do outro. Não é isso que é ser ético. Ser ético é cuidar de si mesmo. Porque o outro é o si mesmo. As relações são complexas. Não existe o um. Isso a gente devia aprender em matemática. O um é uma abstração. Por quê? Porque todas as coisas se conectam, inclusive a nossa visão que separa. As coisas não se separam. O nosso cérebro tem capacidade de pegar as coisas que... Na verdade, o nosso cérebro ele recebe um monte de informações isoladas, né? Então, nós temos alguma capacidade de juntar isso num todo. Então, nós percebemos as coisas isoladas porque é característica do cérebro humano, de associar coisas, de juntar o que é semelhante, e a gente dá, então, uma síntese. É um processo cognitivo próprio do ser humano, até mesmo para a gente conseguir se deslocar. Mas as coisas em si estão conectadas. Então, cada gesto que a gente tem no mundo, cada mínimo gesto que a gente tem no mundo, ele cria uma infinidade de desdobramentos que vão refletir, por exemplo, no seu bisneto, tataraneto. Não estou nem falando do meio ambiente. Eu estou falando de uma atitude sua, às vezes, de desrespeito. Muitas vezes o seu bisneto vai pagar por uma atitude de maltrato que você cometeu com alguém, porque isso não tem como se afastar, como se isolar. Enfim, como pensar o todo numa escola fragmentada? Isso realmente é impossível. Então, o que nós precisamos na nossa educação? Não, antes ainda, que é a minha cola. Não posso pular a cola, eu me empolgo e pulo a cola. Toda vez eu pulo a cola. Vamos lá. Felizmente, vamos para o lado bom. Nós temos uma sociedade fragmentada. E um detalhe também, gente, não pensa que a escola é fragmentada